para gravar e a gente já começa. Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não. Eu vi que na tarefa que a gente teria que fazer da aula passada, para mim diz que ela está 160 dias atrasada. Eu acho que talvez a data esteja errada. Sim, isso acontece porque ele importa do semestre anterior e importa com as datas antigas, mas não se preocupem com isso que eu vou corrigir, tá? Não tem prejuízo nenhum para vocês. Ah, não. Professor, até que hora a gente pode postar? Eu nem postei por conta disso ainda. Pode ser até o final da aula? Pode ser até o final da aula. Tá, obrigada. Bom, então, boa noite, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa aula de hoje. A partir de agora, a nossa aula está sendo gravada e eu pergunto aqui para vocês, semana que vem é o dia da nossa primeira aula presencial no campus. Nós vamos retomar as atividades e eu pergunto aqui da turma quem tem interesse em participar dessa atividade presencial, para a gente ter uma ideia aqui de presença lá na sala. Me parece que a gente não vai ter superlotação, mas enfim, estamos sendo recomendados a perguntar para a turma. Alguém aqui vai comparecer presencialmente? Eu não. Ó, não. Eu nem posso até porque eu tô com Covid, inclusive. Pô, não. Melhoras, Cassiano. Cuidado aí, vai estar tudo certo. Bom, pelo jeito, pela manifestação aqui, dos presentes aqui, não há interesse. Acho que, pelo que eu me lembro, a turma não tem o limite não ultrapassa o limite de 27 pessoas, né, que é o que comportam as salas de aula, então também não haveria problema. Então, eu vou estar lá, né, vou transmitir a aula direto do campus, e vocês fiquem à vontade para assistir onde bem entenderem, né, não há necessidade de não é obrigatória a presença, é só uma possibilidade. Mas, de certa forma, eu até acho mais adequado, assim, porque eu tenho receio da simultaneidade, assim, se ela vai ser prazerosa para quem está assistindo lá e quem está assistindo em casa. Eu acho que é melhor todo mundo assim, porque daí a gente concentra a atenção aqui na plataforma, na transmissão, e para mim fica mais fácil de atender todos sem distinção. Então, bom, então eu coloquei no Moodle, os dias estão em negrito, em caixa alta, grandão, marcados, aula presencial, tá? Então lá já estão os dias, são os dias ímpares, né? Então os encontros ímpares, no terceiro encontro, no quinto, no sétimo, no nono, são sempre os ímpares, eles estão todos marcados lá. Vocês saberão exatamente o dia que nós teríamos o encontro síncrono presencial, né? E aí fica a critério de vocês assistir lá ou assistir em casa, enfim, no trabalho, onde vocês acharem mais adequado. Uma outra questão aqui, gente, que eu gostaria de colher a autorização de vocês, até por uma questão de proteção de dados e privacidade. Alguns alunos estão tendo dificuldade de assistir as aulas que eu disponibilizo, porque agora o pacote Office ele mudou o sistema de transmissão de vídeos. Não é mais pelo aplicativo anterior e sim pelo OneDrive.
E aí está tendo um monte de problemas, as pessoas estão tendo dificuldade de acessar porque ele só libera para quem tem as credenciais oficiais da universidade. Então é o e-mail cadastrado na universidade que dá acesso ao vídeo. Quem é de fora não pode assistir. Um jeito que eu acho que pode ser mais fácil, mas eu queria a autorização de vocês, é pegar esta aula que está gravada e colocar no YouTube. Lá no YouTube, qualquer um assiste, vai ficar fácil, clicando o link, não vai ter dificuldade de acessar. Mas não queria fazer isso sem consultar vocês. Se alguém tiver algum tipo de restrição, por favor, registre aí para a gente não quero causar nenhum problema, tá? Não é nenhuma exposição, tá? Infelizmente, o meu canal não tem muita audiência, mas enfim, de qualquer forma, é direito de vocês não querer que a imagem seja veiculada. Bom, pelo jeito o pessoal está consentindo aqui pelas mensagens que eu estou colhendo aqui do chat. Então, não há nenhum tipo de restrição. Esse pedido, essa solicitação que eu estou fazendo vai ficar aqui gravada, né? Para depois ninguém dizer que eu não perguntei antes. Está registrado aqui o meu pedido de autorização e nenhuma oposição por hora. Feitos esses esclarecimentos iniciais, aí vamos passar para o conteúdo, né? Então, o que a gente viu na aula passada? Não sei se alguém não estava presente, mas só para recapitular, a gente falou sobre questões administrativas, etc., como é que vai funcionar a disciplina. Falei, e aí começando a matéria, falei sobre o que é o direito tributário, o que ele cuida, qual é a importância dele, tá? Então, esse foi um tópico que a gente ficou bastante tempo falando. Falei um pouco sobre relações do direito tributário com outras áreas e terminamos ali eu falando sobre alguns dos conflitos que o direito tributário teve, foi pano de fundo, né? Mostrando o quão complicada, delicada essa relação entre fisco e contribuinte. Então, recapitulando, esse foi o nosso encontro da semana passada. E na aula de hoje, eu vou começar com vocês aqui falando sobre o conceito de tributo. Vocês estão vendo aí a tela que eu coloquei, só para confirmar. Sim, professor. Maravilha, obrigado. Então, por que esse é um conceito técnico que está redigido, escrito lá no artigo 3º do CTN. Se vocês forem lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional, vocês vão ver que o conceito de tributo está lá expresso. Tá? E aí, quem tiver... Eu sempre peço para os alunos acompanharem a aula com a Constituição e o Código Tributário aberto assim, na tela, para que vocês possam acompanhar. Tá? Então, eu vou fazer referência aos dispositivos, e daí, por favor, olhem, examinem, e peço para que os colegas coloquem no chat também para a gente ficar ali com o texto, para quem está acompanhando no chat ali já vê o texto exatamente como está escrito. Tá? Então, o conceito de tributo está previsto no artigo 3º do CTN. Tá? No artigo 3º do CTN tem lá o conceito de tributo. E aí ele diz o seguinte: é toda prestação pecuniária. Eu vou ver se eu lembro de cabeça e vocês me corrijam se faltar algum item. Compulsória. Em moeda. Prevista em lei. Que não decorra de sanção e atividade administrativa plenamente
vinculada. Então, esse é o conceito que está lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional. E, para além de decorar, né, e eu não quero ninguém aqui decorando, salvo aqueles que querem prestar exame, querem prestar concurso, e aí, lamentavelmente, os concursos, as provas de seleção privilegiam a decoreba, infelizmente. Infelizmente, as provas são assim, às vezes é o texto da lei e você tem que lembrar de todas as palavrinhas que estavam lá, porque pode ter um pega-ratão que tiraram uma palavra para ela se tornar falsa. Então, infelizmente, o concurso é assim. Mas, salvo os concurseiros, aqui eu não quero que ninguém decore. O texto está lá no artigo 3º do CTN e todo mundo tem acesso. Eu quero que vocês entendam o porquê isso é importante, definir o conceito de tributo agora para nossa compreensão. É a partir deste conceito, dessa definição, que a gente vai dizer o que entra dentro dessa caixinha azul aqui. E o que não entrar dentro dessa caixinha azul que eu coloquei aqui não nos interessa, não é matéria deste semestre. Ok? Então, essa é a importância. O que a gente vai botar para dentro dessa caixinha é aquilo que se encaixa nesse conceito que está aqui. Tá? Se a gente estiver diante de alguma cobrança de parte do Estado, mas que não se encaixa nesse conceito que eu acabei de mostrar para vocês, nós não estamos diante de um tributo. É outra coisa, é uma outra cobrança, é uma outra questão. Tá? Então, gravem. Então, o tributo tem que preencher estes requisitos. E agora eu vou explicar para vocês cada um deles. O que é uma prestação? Por que o código quis falar prestação pecuniária? Ele quis se referir à pecúnia, dinheiro. Em outras palavras, para ser tributo, você deve pagar em pecúnia, em dinheiro. Se você paga com um automóvel, você paga com lingotes de ouro, você paga com saco de banana, sei lá o que, isso não é tributo. Para ser tributo tem que ser pago em pecúnia, em dinheiro. Para ser tributo, diz o CTN, essa obrigação tem que ser compulsória. Então é o contrário de facultativo. Em outras palavras, não é uma faculdade, não é uma escolha do contribuinte pagar ou não. Se eu estou diante de um tributo, ele é obrigatório o recolhimento. Então, se existe uma lei dizendo que eu devo pagar imposto de renda, eu ganhei renda, eu tenho que pagar o imposto. Não há facultatividade, não há a opção do contribuinte pagar ou não. Ele é obrigatório. Tá? E aí vejam aqui o CTN, que parece ser redundante, né? A gente acabou de ver que tributo tem que ser uma prestação pecuniária. E aí o CTN vai lá e diz que é uma prestação, tributo é em moeda ou no valor que nela se possa exprimir. Vejam, o que quis dizer aqui o CTN? E gravem uma coisa, tá, meus amigos? O CTN é uma das últimas, como é que eu chamaria? Um dos últimos atos normativos produzidos por doutrinadores. Do CTN para cá, pouquíssimos textos de lei foram produzidos pela doutrina, por juristas. A grande maioria da matéria que a gente vai estudar, do CTN, que é de 66 para frente, ele é feito pelo fisco, pelo próprio Poder Executivo. Então, o Poder Executivo tem uma linguagem própria que a gente não entende, que é hermética. Aqui, é a última vez que a doutrina quis ser clara. E às vezes ela chega a exagerar na clareza como é que o conceito, né? Ele falou em pecúnia, estava claro que era dinheiro. Mas aí ele vai lá e diz em moeda. Significa em moeda corrente nacional, de curso forçado. Tem que ser em reais. Tá, gente? E onde é que entra a relevância aqui? Porque tem alguns tributos que são exigidos no comércio exterior e que, por vezes, eles têm como fator de apuração o dólar.
Só que a gente tem que chegar no fim do dia e converter isso para reais, para então a gente fazer a apuração do tributo e pagar para o fisco. Então, significa que eu só vou estar pagando um tributo, só está sendo exigido um tributo se eu estiver pagando em moeda corrente nacional, tá? Em reais. Este daqui é o ponto mais importante de todos. É o mais importante de todos, tá? E a gente vai falar muito ainda no decorrer do semestre. Mas aqui eu já antecipo, tá? Que isso daqui é de extrema importância. Tanto é importante que eu estou deixando ele maior. Eu vou botar uma cor aqui chamativa para grifar. A gente vai ter uma aula só sobre o que é legalidade tributária, mas para antecipar aqui, já dar o spoiler, o tributo, ele sempre deverá estar previsto em lei. Em outras palavras, se eu estiver pagando algo que tem uma previsão num contrato, numa resolução, numa portaria, numa instrução normativa, isso não é tributo. Para ser tributo, tem que ter uma lei dando fundamento para esta cobrança, tá? E a importância disso eu antecipei e falei um pouco na aula passada, quando eu chamei a atenção do filme lá do Robin Hood. Não sei se alguém viu. Se alguém viu aí, me comente, por favor, deixe registrado aí no chat, ou abra o microfone e comente aquela cena que eu coloquei o link para vocês recuperarem, né? E aí, minha gente, o penúltimo item deste conceito que é importante para entender é que ele não pode decorrer de sanção. O que significa isso? Não pode ser, tem que ser diferente de multa. Se eu estou pagando uma multa, a multa não é tributo. Então, por exemplo, aqueles que têm o infortúnio, assim como eu, de sempre ser flagrado por um radar eletrônico. Não sei se alguém aqui na turma tem este infortúnio. Eu, infelizmente, tenho com uma frequência não desejada, eu sou flagrado por esse radar. Chega essa cartinha em casa do radar eletrônico. Aquilo que eu estou pagando é um tributo? Não. Toda sanção, toda multa que é aplicada ao cidadão, seja multa de trânsito, multa eleitoral, multa ambiental, multa por vigilância sanitária, seja lá qual for a multa, ela não é tributo, tá? E aí, para finalizar aqui, para ser tributo, ela tem que decorrer de uma atividade administrativa plenamente vinculada. E o que é esse plenamente vinculada, tá, gente? É o contrário de... Vamos ver se alguém está atento aí. Quem fez o administrativo 1, eu tenho um ato administrativo vinculado e tenho um ato administrativo... Quem é que está prestando atenção na aula? Vamos ver. Discricionário? Ah, valeu, Cassiano. Agora tu não me deixa... eu não tinha visto... Quando eu vou para aquela tela, eu não estou vendo o chat, tá, gente? Então, agora que eu fui ver o Nicolas dizendo que me perseguem, realmente. Eu tenho um radar ali para fiscalização de trânsito. Agora aqui, ó, gente, como o Cassiano falou, é ato... Deixa eu botar aqui. Ato discricionário, é o contrário. Então, vinculado ao que? A lei. Vejam lá, tá em vermelho, bem chamativo, marcando lá o que é, tá? Então, essa atividade plenamente vinculada é diferente de discricionário. Discricionário é aquele ato que a administração pratica sem ter nenhum tipo de baliza.
Os administrativistas discordam disso, há uma divergência sobre se na administração pública teria efetivamente a discricionariedade. Bom, eu não vou entrar nessa celeuma aqui. É evidente que essa classificação é muito conhecida e, por exemplo, se ilustra o ato discricionário como ato de nomeação, por exemplo, do presidente da República, do governador do estado, que nomeia seus secretários. Ele deveria nomear técnicos que conheçam a área, a pasta que eles são nomeados. Mas não raras vezes são nomeadas pessoas que não têm nenhuma experiência ou não conhecem a matéria. Então, daí o exemplo de discricionário, não tem nenhuma amarra, poderia nomear qualquer pessoa. Tá? Então, no direito tributário, essa discussão não existe. Por quê? Porque tudo em direito tributário é vinculado. Vinculado o quê? À lei. E aí, minha gente, eu vou mostrar para vocês aqui ato administrativo vinculado. Então, o que significa isso, né, pessoal? Vinculado à lei. Então, é meio óbvio. E o que isso significa, tá, gente? Uma aplicação da norma pelo critério da subsunção. Então, a norma se aplica ao fato, logo, se encaixou no fato, aplica, não tem conversa. Lógica binária. No direito tributário, não sei se alguém aqui se interessa por linguagem de computador, a linguagem do computador ele só entende duas coisas, né? 0 e 1. Ou é 0 ou é 1. E tudo que se faz no computador, inclusive essa aula que a gente está tendo aqui, a tela que eu estou desenhando, o som que está indo para vocês, ele é transmitido pela combinação de 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. No direito tributário é a mesma coisa. Ou o sujeito paga o tributo, ou ele não paga, não tem meio. Eu mais ou menos pago IPVA. Eu pago mais ou menos IPTU. Não, ou eu me encaixo na norma e eu tenho que pagar o tributo, ou eu não me encaixo na norma e eu não vou pagar o tributo. Então daí vem essa lógica de subsunção, essa lógica binária de aplicação da norma ao fato, que na minha visão é a parte mais legal do direito tributário, mas respeito aqueles que acham que, isso é chato mesmo. Esse é um ramo do direito muito chato. Os caras são quadradinhos. É quadradinho mesmo. Mas esse quadradinho significa proteção do contribuinte. Ele só vai pagar quando estiver na lei e quando não estiver na lei ele não vai pagar. Isso significa, gente, mais uma vez, ato administrativo vinculado, aplicação da lei, que o funcionário que vai fazer o cálculo lá, vai apurar o tributo, e ele vai usar tão somente, uma única fórmula. A gente vai estudar mais adiante, mas eu já antecipo aqui para vocês, que é base de cálculo vezes alíquota. Então, essa é a única fórmula que o direito tributário tem, não tem outra, não tem outro cálculo. De modo, meus amigos, que quando eu falo atividade administrativa vinculada, e a lei diz servidor, seu auditor fiscal, seu agente fiscal, você deve pegar este valor vezes este e chegar na conta. Não interessa quem é o contribuinte, se tu é amigo, não é amigo. Então, eu sempre faço contas redondas, tá? Para facilitar a nossa vida, mas eu vou agora usar, aqui abusar da paciência de vocês e vamos botar aqui R$1.532 é a base de cálculo de um determinado tributo qualquer, seja lá qual for, tá? E aí vamos pegar aqui para facilitar a nossa
seguida, vamos dizer que esse tributo ele tem uma alíquota de 10%. Tá? E aí ficou fácil para calcular, né? Me digam aí quanto é que vai dar esse cálculo. Não, não deu. 153,20, tá? Por que eu fiz esse cálculo aqui com um número quebrado para ilustrar para vocês? Quando eu digo que o ato é vinculado, o que compete o servidor público fazer? Pegar o valor que a lei diz que deve ser utilizado como base de cálculo, 1.532. Qual é a alíquota que a lei estabelece? 10%. Logo, o imposto deve ser pago pelo contribuinte 153,20. Ah, mas professor, por que ele não arredonda para 154? Faz ali uma conta, ou reduz para 153. Não pode, minha gente. Quando eu falo ato administrativo vinculado, se ele cobrar a mais, incorre em um ilícito, que é excesso de exação. Se ele cobrar menos, incorre em outro ilícito, que é eventual prevaricação. Então, o servidor ele não pode deixar de fazer o ato. Ele é obrigado a observar a lei. Nem para mais, nem para menos. Exatamente o que manda a lei. Certo? E aí a gente consegue compreender o que significa essa noção de ato administrativo vinculado, tá? Tá claro até aqui, meus amigos? Para vocês ficou claro o que eu acabei de explicar? Certo, professor. Maravilha, obrigado. Então, eu vou colocar aqui o que este conjunto chamado tributo abarca. O que fica dentro desse conjunto? Então, tributo é o gênero que dentro dele tem o conceito de impostos, taxas, contribuição de melhoria. Estes 3 itens estão escritos aonde, meus amigos? Artigo 145, 145 da Constituição. Inciso 1, impostos. Inciso 2, taxas. Inciso 3, contribuição. Peço, por gentileza, que uma boa alma transcreva no nosso chat para que vocês acompanhem o que eu estou falando, tá? É extremamente importante entender o que eu vou explicar agora, tá? Isso que eu acabei de mencionar, ou seja, esses 3 estão expressamente inscritos no artigo 145 da Constituição, tá? E lá tem esses 3 incisos. O que acontece com as bancas examinadoras quando vão cobrar esse tipo de conceito dos examinandos, dos candidatos? Coloca lá uma alternativa, assinale dentre as alternativas abaixo qual aqui expressa todas as espécies tributárias. E aí, quem pegou a nossa aula de hoje pela metade e ouviu só até aqui vai dizer, me lembro, 145 são 13 incisos, eu vou marcar a alternativa que contempla esses 13 incisos do artigo 142. Valeu, Nathalie, muito obrigado. Tá ali o dispositivo que eu pedi no nosso chat. Então, e aí, meus amigos, é que as bancas examinadoras elas têm quase que um orgasmo, elas têm um regozijo, assim. Consegui eliminar os candidatos, eles caíram na minha pegadinha. Por quê? Porque não são apenas esses 3. Além desses 3, tem o artigo 149 da Constituição, que inclui ali contribuições, e além disso tem o artigo 148 da Constituição, que fala de empréstimo compulsório, tá?
E aí agora sim nós fechamos os itens. Então prestem atenção, tá, meus amigos? Prestem atenção nisso, porque aqui está o pega-ratão. As espécies tributárias são todas estas, ainda que o artigo 145 faça referência a 3. E o que eu pretendo fazer agora com vocês é mostrar o conceito de cada um deles. Então vamos lá. Vamos começar com os impostos. O conceito de impostos, e para a gente entender, está lá no artigo 16 do CTN. Quem é que pode transcrever, por gentileza, o artigo 16 aí no nosso chat? Muito obrigado, Carolina. Carolina, muito amável. Tá aqui o artigo 16, que eu vou botar lá na nossa lâmina, e esse material vai ficar disponível lá no Moodle para todo mundo consultar. Vamos... Tá aqui. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente, vou botar aqui uma cor diferente, de qualquer atividade estatal específica. Tá? Então, esse é o conceito de tributo. Em outras palavras, pessoal, o que a gente pode aqui extrair desse conceito, tá? O imposto está associado a um fato do contribuinte, signo presuntivo de riqueza. Lá em 1988, o Constituinte escolheu fatos praticados pelo contribuinte que significam exteriorização, manifestação de riqueza. Então, por exemplo, ter renda, possuir um veículo automotor, possuir um imóvel urbano, possuir um imóvel rural e por aí vai. Tá? Então, o que é esses fatos relacionados ao contribuinte querem dizer? Olha, se o sujeito teve renda, ele é contribuinte do imposto de renda. Se ele é dono de um veículo automotor, ele é contribuinte do IPVA. Certo? Tá, mas e por que ele tem um carro? Ele paga IPVA. Significa que o Estado tem que dar para ele uma contraprestação, tem que devolver algo em troca? Não. É isso que eu marquei em vermelho para vocês terem muita clareza e não confundirem a partir da aula de hoje, nunca mais. Os cidadãos, vamos chamar assim, jornalistas, eles colocam, e algumas pessoas se manifestam publicamente assim, eu acho um absurdo que a gente pague tanto imposto e as estradas sejam uma porcaria e ainda eu tenho que pagar pedágio, apesar de tudo isso. O que eu quero esclarecer a partir do conceito do artigo 16, tá? Primeiro, que eu pago o imposto de renda, eu pago o IPVA, eu pago o IPTU, e eu não posso exigir uma contraprestação imediata e correspectiva àquele valor que eu paguei, certo? Então, isso não é da relação jurídica entre contribuinte e fisco no imposto. Quando me é cobrado o imposto, e o Estado não pode, ele não é obrigado a entregar nada em troca, tá? Em outras palavras, não há vinculação da receita do imposto, certo? Isso significa, professor, então tu está dizendo com isso
que eu pago imposto e eu não posso reclamar do Estado, eu não posso reclamar da prefeitura. Não, não é isso. Nós, enquanto cidadãos, temos todo o direito e devemos, mais do que direito, nós devemos reclamar quando o Estado está gerindo mal os nossos recursos e não está aplicando aonde deveria aplicar o dinheiro. Tá? Todo mundo está coberto de razão e deve reclamar e deve exercer a cidadania. Contribuinte. O que não dá para fazer é dizer que porque eu paguei R$ 1.532 de IPVA, por exemplo, naquele meu cálculo maluco lá, não, foi 153. Esses 153 tem que ir para tapar o buraco na minha rua. Não há esta vinculação. Tá claro, gente? Então, por que eu pago imposto? Porque o Estado elegeu, em 1978, vários fatos que representam riqueza, revelam capacidade contributiva, e com isso faz com que eu deva pagar o tributo. Tá claro até aqui? Nós vamos adiante. Então, acabei de explicar o que é o imposto. Agora a gente vai ver o que são as taxas. No primeiro caso, eu disse, olha, você paga imposto porque você tem dinheiro. Não tem nenhuma outra justificativa. E o Estado vai se apropriar de uma parte da tua riqueza. Depois de arrecadado o dinheiro, é evidente que dentro, uma vez ingressado nos cofres públicos, há um compromisso, sim, de bem destinar esses recursos. Mas daí é outra coisa, não tem nada a ver com a minha relação enquanto contribuinte. Se eu paguei o imposto de renda, eu cumpri com a minha obrigação. Agora a gente vai estudar as taxas, e aí eu peço, por gentileza, que vocês transcrevam aqui. Ah, não, já foi feito. Aqui a Nathalie está sendo uma boa alma do nosso encontro de hoje. Ela transcreveu o artigo 145, que eu vou aproveitar aqui apenas o inciso, artigo 145, inciso 2 da Constituição. Tá? Então, o que diz ali o artigo 145, inciso 2? Taxas. Em razão do exercício do poder de polícia, então aqui é uma coisa, ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos. Então, quando é que me pode ser exigida a cobrança de taxa? Quando for realizado o Estado realizar o poder de polícia, e aí, meus amigos, poder de polícia, vejam, esse é um conceito do direito administrativo, mas que quem informa, quem nos orienta é o Código Tributário Nacional. O artigo 78 do CTN diz o que é poder de polícia. Em síntese, atividade fiscalizatória do Estado. Quando o Estado vai lá e apreende mercadoria, ele interdita um estabelecimento, ele vai lá e pede para entrar numa cozinha para verificar a condição de sanidade. É isso o exercício do poder de polícia. Quando o Estado está exercendo esse poder fiscalizatório, ele pode cobrar para isso uma taxa. Taxa de fiscalização do IBAMA, por exemplo. Exemplo. Taxa de fiscalização ambiental, é um exemplo. Ou quando o Estado ele presta um serviço público, mas qual é o requisito que a Constituição estabelece? Ele tem que ser específico, mais visível. Atenção para esse sinalzinho aqui que eu vou grifar e deixar com uma cor gritante aqui, para chamar atenção. Específico e divisível. Significa que,
se pode cobrar taxa quando o Estado me presta uma atividade que eu consigo mensurar. Então, isso é para mim. Isso é para o Ederson. E custou tanto. Então, por exemplo, taxa de expedição de passaporte. Então, eu fui lá na Polícia Federal, eu quero um novo passaporte, e eles vão dizer, muito bem, vai ali, recolhe essa taxa e eu vou fazer um passaporte para ti. Quanto custa o valor do passaporte? Tá? Então, quando o Estado presta o serviço que dá para dimensionar quanto que eu vou usar, e no direito administrativo se diz que é uti singuli, ou seja, é individual. Esse serviço aqui, ele vai ser prestado para uma pessoa e eu consigo identificar exatamente quanto que essa pessoa gastou. Aí nós temos uma taxa constitucional, certo? Aí eu pergunto para vocês, pessoal, que está prestando atenção aqui, diante do que eu acabei de falar, qual é a característica das taxas? Eu tenho um fato do Estado, uma prestação estatal. Aqui existe o sinalag, uma correspectividade. Então, o Estado faz e me cobra. Então, porque ele fez, eu estou sendo cobrado. Aqui há essa correlação. Eu paguei, eu quero receber algo em troca. Tá? No imposto, não existe isso. Pergunta: taxa de iluminação pública é constitucional? Qual é a opinião de vocês? O que vocês acham? Taxa de iluminação pública. Diante do que a gente falou agora, eu acho que não, porque parece, já que é uma iluminação pública, ele não tá fazendo especialmente para mim, sabe? Que nem tipo no passaporte, o Estado faz para mim aquilo e me cobra por isso, mas na iluminação pública, como é. Eu não sei se estou explicando certo, mas enfim. tá impecável, Carolina. Tá excelente. Tu já é uma tributarista. Ah! A súmula 670 do STF, o STF sumulou essa matéria, tá? Tá pacificado. O enunciado diz que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Então vejam, Carolina já é uma tributarista de gabarito aí. Pegou exatamente a essência do que eu acabei de explicar. Então, exatamente como a Carolina falou, olha, não tem como dividir. Como é que eu vou saber quanto que eu usei da luz da rua? Eu passei uma vez no poste, então fui iluminado. Não tem como dividir. Se não tem como dividir, não pode cobrar uma taxa de iluminação pública. Tá? Então, esse é um conceito importantíssimo que vocês precisam compreender para a gente entender bem essa espécie tributária. Tá? Na sequência, pessoal, a gente tem aqui a chamada contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria, o conceito está no artigo 81 do CTN. Ô, prof, desculpa, qual súmula é? Não consegui anotar. Tá, vamos voltar aqui. Tá vendo aqui na lâmina?
Agora sim, obrigada. E obrigada a colega ali que colocou no chat. Tá aqui. Se alguém não estiver vendo, sempre me sinaliza, tá, gente? Porque eu tô presumindo que vocês estão vendo aqui o que eu tô escrevendo, e aí daqui a pouco alguém não vê, e isso pode prejudicar aqui a nossa a compreensão. Então tá ali, súmula 670 do Supremo Tribunal Federal. Ok? Adiante. Então, nós estávamos vendo as taxas, agora a contribuição de melhoria. Está lá no artigo 81, e aí a Nathalie ela falou um serviço global. É isso aí. Perfeito, né? É essa a ideia. Então aqui está no artigo 81, que a Nathalie acabou de transcrever aqui, o conceito de contribuição de melhoria, que eu vou reproduzir aqui na nossa lâmina. Que coisa. Não sei por que veio. Copiou o texto do chat. Vamos ver se eu consigo arrumar aqui a configuração. Beleza. Então tá aqui, contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos estados, pelos distritos federais, municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face. Primeiro elemento, custo de obra pública. Então, vem o primeiro elemento, a gente precisa grifar para entender. Então, vamos lá. Custo de obra pública. Esse é o primeiro item. De que decorra valorização imobiliária. Então, esse é o segundo item. Então, tem que ter valorização imobiliária. Tendo como limite total valorização imobiliária. Tendo como limite total a despesa realizada limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor da obra resultar para cada imóvel. Então, é aquilo que para aquele imóvel foi limite total, limite individual. Não sei se vocês... eu sempre digo que a contribuição de melhoria é uma letra morta, é um tributo que praticamente nenhum ente cobra, até que apareceu a mosca branca, apareceu o ornitorrinco na sala de aula, e uma aluna falou, professor, no meu município tem. E aí depois ela acabou até fazendo um belo trabalho de conclusão de curso sobre o tema contribuição de melhoria. Aí eu dizia, tá, fora ela não existe. Daí no semestre seguinte apareceu mais alguém dizendo que no seu município tem. Mas em síntese, não sei se aqui tem alguém que já viu isso no seu município, nessa nossa turma aqui, mas o ponto que eu quero chamar a atenção é que é raramente instituída esta espécie tributária. E por que ela é raramente instituída? Porque é muito difícil. Então, para preencher os requisitos, tem que cumprir esses 4 critérios que eu transcrevi aqui na lâmina. Vamos fazer um cálculo aqui, uma conta bem grosseira, só para ilustrar o porquê que é tão difícil. Imaginem, meus amigos, que para pavimentar a rua da Nathalie, vamos imaginar que ela, na rua dela não tenha pavimento, tá? Seja calçamento, não tenha asfalto. Custe R$1 milhão a obra pública para asfaltar a rua dela, certo? Bom, custou R$1 milhão. Então, o limite total dessa contribuição é 1 milhão. Tá? Não pode cobrar mais do que 1 milhão. Esse é o limite total. Mas tem que atender o seguinte requisito.
o asfaltamento na Rua da Nathalie deixou os imóveis mais valorizados, mais valiosos do que eram antes? Aqui já começa a ficar complicado. Aqui a gente já começa a discutir. Eu posso afirmar que sempre que asfaltar a rua vai valorizar. Imaginem, por exemplo, uma rua num bairro pacato que não passa nenhum carro. E justamente por ela não ter asfalto é que os carros não passam. E aí, a partir do momento em que a prefeitura foi lá e asfaltou aquela rua, começou a ter um fluxo intenso e as crianças não jogam mais futebol na rua, não dá mais para ficar sentado ali no meio da rua tomando chimarrão. Em suma, aquelas pessoas não valorizam mais como valorizavam, não é mais uma rua pacata. Então vejam, mesmo numa obra singela que à primeira vista pode parecer que traga valorização, a gente já pode controverter aqui se efetivamente isso tornou mais valioso o imóvel. Então, já esbarramos num critério. Aí, pegando o meu exemplo, continuando, né? O limite da obra é a despesa realizada. Então, 1 milhão vai custar para asfaltar. Mas eu não posso cobrar 1 milhão da cidade. Eu só posso cobrar 1 milhão de quem foi afetado. E aí vamos fazer uma conta aqui, só para ilustrar, tá? Vamos imaginar que na Rua da Nathalie more 10 contribuintes. Então, o máximo que vai se poder cobrar é 100 mil reais de cada contribuinte. Bom, aqui já começa a complicar, né? Vocês estão percebendo? Imagina chegar um DOC na casa do munícipe, do cidadão, um DOC da prefeitura, olha, você teve um asfalto aí, eu tô te cobrando 100 mil reais. Me paga até o fim do mês. Imagina a gritaria que ocorreria. Mas já seria errada a cobrança, porque existe o limite individual. Como é que eu descubro o limite individual? Eu tenho que pegar quanto que valia o imóvel daqueles 10 moradores e quanto eles valorizaram. Então vamos imaginar o seguinte, o imóvel antes da obra valia 100 mil reais. Tá? Então esse é o critério. E aí, depois da obra, esse mesmo imóvel passou a valer R$150 mil, só para ficar uma conta redonda, tá? Então, qual foi a valorização? No nosso caso aqui, no nosso exemplo, 50 mil, tá? Em razão do asfalto, por laudos, foi medido, foi avaliado e os imóveis valorizaram metade, 50%. Tá? Então, 50 mil. Então, significa que eu só posso cobrar 50 mil deste imóvel. E aí vamos imaginar que os 10 tenham tido a mesma valorização. Quanto que eu vou arrecadar de cada um? 500 mil reais, tá? Perguntas. Vocês acham que estes moradores vão pagar feliz da vida essa contribuição? Que vocês acham como vocês acham que será a reação? Foi cobrado deles 50 mil. O limite máximo era 100, como eles só valorizaram 50, eu posso cobrar o limite individual de valorização. Tá? Mas ainda que seja esse limite individual, é factível cobrar 50 mil reais? Nenhum município do Brasil. É uma guerra. Se isso acontecer, é uma guerra. Não vão aceitar. Mas admitindo que os 10 pagassem dentro do que está estabelecido no artigo 81, quanto que a prefeitura arrecadaria? Metade do custo da obra. Então se fez toda essa volta para chegar
há uma arrecadação que não paga a metade, chega a metade do custo da obra. Então, por isso que eu estou ilustrando aqui com este cálculo esdrúxulo, né? Obviamente, não é assim, eu só estou ilustrando com números redondos para tentar deixar mais fácil, mas só para mostrar que a arrecadação com contribuição de melhoria, ela é insignificante perto das obras, e mesmo que nós conseguíssemos cobrar neste valor aqui, que é estratosférico, nenhum cidadão em sã consciência pagaria 50 mil reais de contribuição de melhoria. Tá? Então, aqui tem as razões, a explicação pelas quais esta não é uma contribuição fácil de ser instituída. Até aqui está tudo certo, gente? Vou avançando à medida em que não surgem dúvidas. Então, aqui eu estou me referindo ao artigo 149 da Constituição, tá? Lá no artigo 149, que eu acho que a Nathalie já transcreveu aqui, se não me falha a memória, tá aqui. Exatamente, eu não tô louco. Tá aqui, o artigo 149, eu vou trazer para cá. Contribuições previstas no artigo 149. Então, tá lá, compete exclusivamente à União. Então, só a União pode instituir contribuições sociais. Vamos botar aqui uma de cada cor, tá? Contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico. Então, aqui é um outro tipo. Vou botar uma outra cor aqui, roxa. E de interesse de categoria profissional econômica. Vamos botar azul aqui, tá? Então, vamos lá. Contribuições sociais, CID e contribuições profissionais, tá? Então, é o que está escrito ali no artigo 149 que a gente acabou de ler, tá? Mas antes disso, né? Se lá no imposto eu falei que era um fato do contribuinte, se nas taxas eu falei que era um fato do Estado, o Estado faz alguma coisa e para isso ele cobra um imposto. Aqui nós temos uma combinação dos dois. Eu tenho um fato do contribuinte e eu tenho uma atividade estatal vinculada. E que, pessoal, é importante eu grifar aqui, essa atividade estatal, ela está vinculada ao que é o objeto da arrecadação. Então, um contribuinte fez alguma coisa, eu arrecado dele e tem que ir para aquela finalidade estatal, certo? Sob pena de invalidade da contribuição. Isso é extremamente importante. Então, eu vou ilustrar agora com alguns casos para vocês entenderem aqui. Vou pegar a PIS. Qual é o fato do contribuinte no PIS? O fato do contribuinte é ele auferir receita. As empresas que têm receita têm que pagar PIS. Qual é a atividade estatal? Programa de Integração do Trabalhador. Então, a arrecada das empresas e tem que ir lá atender os trabalhadores, é o chamado abono salarial. Tá? Para isso que serve a arrecadação do PIS. Outra contribuição de natureza social. COFINS. Então, qual é o fato do contribuinte? Receita. A empresa tem receita, tem que pagar COFINS. O dinheiro arrecadado tem qual finalidade? Custear a Seguridade Social. E assim é o nome, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social. Então, pessoal, as contribuições de natureza social,
elas financiam aqueles direitos fundamentais de segunda geração que estão lá no artigo 6º da Constituição. Os direitos sociais, né? Direitos fundamentais de segunda geração, também chamado de direitos fundamentais sociais. E por isso o nome das contribuições sociais. E eu dei aqui exemplo: PIS, COFINS, contribuição previdenciária, CPRB, contribuição sobre a folha, assim sucessivamente. Tá? Então, eu tenho um fato do contribuinte e eu tenho uma finalidade estatal para onde o dinheiro vai. Esse dinheiro tem que ir para aquela finalidade. Tá? CID, contribuição de intervenção no domínio econômico. Então, eu tenho aqui uma intervenção do Estado na economia. Tá? O Estado, ele cobra de determinados contribuintes e esse dinheiro arrecadado tem a função de intervir na economia de modo a promover aqueles mandamentos que estão lá no artigo 170 e seguintes da Constituição brasileira. Tá? Então, essa é a função da contribuição de intervenção no domínio econômico. Arrecada, porque o contribuinte realiza alguma atividade, e esse dinheiro arrecadado dessa atividade tem que promover aquela intervenção para a qual a contribuição foi instituída. Ilustro com um exemplo. São vários aqui que existem, mas eu vou pegar aqui a CID combustível. Por que foi criada essa CID? A mãe dessa CID se chama Dilma Rousseff. Não sei se vocês têm saudade, eu tenho saudade dos discursos da Dilma. A gente se divertia, né? Quando Era bom, era divertido, era engraçado. Era engraçado. Quando você se sentir meio mal, assim, ou falou alguma besteira, vai no YouTube ouvir a Dilma falando. Vocês vão ver cada coisa. Tipo estocar vento, né, professor? Mais ou menos. Saudar a mandioca. A mulher sapiens, o Homo sapiens, teve o dia que ela falou que atrás de toda criança tem um animal oculto que é um cachorro. Essa eu acho formidável, assim. Mas, enfim, a mãe da CID, a senhora Dilma, era ministra, ela disse, olha, é necessário a CID para tentar regular o preço do combustível. Então, quando o preço do combustível sobe, para tentar regular, eu baixo a CID. Quando o preço do combustível desce, eu elevo a CID, de modo a tentar manter o preço inalterado. Tá? Pergunta. Nesses anos todos, vocês viram o preço do combustível ficar estável? Não, né? Talvez nos últimos anos tenha sido, e nos últimos meses, né? Nunca viu tanta oscilação e tanto aumento de combustível. E existe uma contribuição para regular isso. Ontem, eu acho que eu vi o ministro Meirelles, que hoje é secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. Ele já foi ministro da Fazenda, né? Então ele conhece o funcionamento do governo, e aí ele sugeriu a criação de um fundo para regular o preço do combustível. Esqueceu o ministro que já existe isso, né? É a CID combustível, e que não serviu para porcaria nenhuma, tá? Mas enfim, tá aí essa porcaria que foi criada lá no governo, na primeira edição do governo Lula. E aí, meus amigos, ilustrei uma CID, tem inúmeras, vocês não fazem ideia de quantas CID existem no Brasil, talvez vocês nunca tenham ouvido falar. Só para ilustrar mais uma aqui, que talvez vocês podem estar achando, o professor inventou, isso não existe. Peguem a conta de luz, de telefone de vocês, e vejam se na conta de telefone de vocês não tem Funtel ou Fust. São duas outras CIDs que são cobradas de todos nós, otários, para custear ou melhorar o serviço de telefonia móvel no Brasil.
Isso é cobrado há mais de 20 anos. E eu pergunto para vocês, assim, se melhorou, se o sinal tá bom, se vocês viram alguma evolução. O que eu posso assegurar é que a gente paga todo o mês essa contribuição. Tá lá na nossa continha, na nossa conta de telefone móvel ou telefone fixo. É só observar nas letras miúdas que tá lá. É cobrada da gente. E para finalizar aqui, a contribuição de profissão, categoria econômica regulamentada. Então, aqui exemplo, CREA, CREMERS, COREM, Conselho Regional de Administração, Conselho Regional de Educação Física, etc. Então, todas essas profissões regulamentadas possuem uma autarquia que fiscaliza essa profissão, e a função da autarquia não é um sindicato, né? E por vezes esses conselhos confundem o seu papel, né? Eles acham que eles são um sindicato, eles devem tutelar os direitos dos profissionais. Não, o conselho é uma autarquia federal, é um órgão equiparado à condição de uma autarquia, que serve para fiscalizar essa profissão e zelar para que os profissionais desempenhem adequadamente segundo os ditames legais. E para funcionar essas instituições, elas cobram esta contribuição, que vocês já devem ter ouvido o nome de anuidade, tá? Eu estou colocando aqui na tela, mas eu já vou deletar, tá? Só para vocês lembrarem como é que é chamado, como é que vocês já viram isso. Não sei se alguém aqui, muitos colegas que fazem o direito, eles já são profissionais de outras áreas, né? Às vezes o cara é engenheiro, é médico e está fazendo o direito agora. Não sei se é o caso de alguém aqui na turma. E aí, provavelmente esse profissional, ele contribui lá, recolhe essa contribuição para o conselho. E ele chama isso de anuidade, tá? Vou deletar aqui, a partir de hoje, não chame mais. Você chama isso de um tributo da espécie contribuição de categoria profissional, segundo está inscrito no artigo 149 da Constituição, tá? E para finalizar, o último item da aula de hoje, tá? Que é o empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório está lá no artigo 148 da Constituição, que a Nathalie, mais uma vez a Nathalie, muito gentil, transcreveu para nós aqui, e eu vou copiar e colar na nossa tela. Cadê aqui? Vamos botar. Então, o que diz a Constituição? A União, mediante lei complementar. Gente, esses grifos que eu estou fazendo é para vocês prestarem atenção, porque é aqui que mora o perigo nos concursos. É aqui que as bancas examinadoras cobram dos candidatos. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimo compulsório. De novo, uma espécie tributária que não existe. E gravem uma coisa que eu vou falar aqui para vocês e que é a mais pura verdade. Justamente por não existir é que as bancas examinadoras amam as coisas que não existem. Então, vira e mexe nos concursos públicos que envolvem matéria tributária, cobram do candidato o conhecimento sobre empréstimo compulsório. Tá? O que é fundamental aqui, tá, gente? Empréstimo compulsório, tá? Ele não existe no Brasil atualmente, não existe nenhum que esteja sendo cobrado. Já foi, tá? Eu vou trazer para vocês aqui o exemplo e vou ilustrar para vocês. Então,
que as bancas cobram? Exatamente o que está escrito aqui no 148, que vocês tenham decorado isso. Como a nossa avaliação não vai ter, vocês vão consultar, enfim, vocês vão ter acesso a computador, ninguém precisa decorar o que está escrito aqui, tá, gente? Isso está explícito, está claro, está transcrito aqui. Então, o primeiro requisito para instituir um empréstimo compulsório tem que ser por meio de lei complementar. Havia uma discussão em sede de doutrina, mas se é empréstimo, posso chamar de tributo isso? Afinal de contas, eu estou cobrando e eu tenho que devolver depois. Ora, gente, se vocês lerem exatamente lá no texto da Constituição, onde é que está inserido o artigo 148? Dentro do sistema tributário nacional. Parece que haja muita discussão a respeito da submissão deste instituto, empréstimo compulsório, ao direito tributário, portanto, deve respeitar as normas de direito tributário. Tá? Então, essa é uma questão que já está superada, mas, enfim, registro aqui que algumas pessoas discordam, acham que não é tributo, mas está superado. Então, empréstimo compulsório, ele deve ser instituído mediante lei complementar para que atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade, guerra, externo sua eminência. Certo? Então, pegando o exemplo recente, né, poderia ter o governo instituído empréstimo compulsório para fazer frente à Covid? Não há dúvida alguma, né? Em 2020, ninguém poderia ter previsto essa despesa, e por isso é extraordinária, não é prevista, e é uma calamidade, houve um decreto de calamidade pública editado, né? Então não há dúvida de que ali estava configurado o requisito para a cobrança. Por que governo nenhum faz? Porque tem que devolver, se é empréstimo tem que devolver, não é legal cobrar algo que depois vai ter que ser devolvido. Então, nenhum governo, depois do governo Sarney, voltou a cobrar, instituir empréstimo compulsório. Essa foi a última ocasião na história recente do Brasil. A outra hipótese é investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Tá? Aqui eu fiz uma questão que eu cobrei dos alunos lá em 2014, quando o Brasil estava lá na iminência de ser chutado a bunda, como disse o presidente da FIFA, né? Porque a gente não estava entregando as obras da Copa. E aí eu perguntei para os colegas de vocês, assim, imaginando que o governo não tenha condições de arcar, ele pode instituir um empréstimo compulsório para as obras da Copa? Vejam, gente, não é nada extraordinário, não é nada não previsto, e há uma séria dúvida sobre a sua urgência e relevância sobre essas obras, né? Então, o Brasil se candidatou lá em 2010, sei lá, 2012. Não, foi antes de 2010, porque se a Copa da África do Sul antecedeu a Copa do Brasil, é evidente que antes disso o Brasil já tinha habilitado e se comprometido com os encargos exigidos pela FIFA. Então, não caracteriza a urgência e relevância do artigo 148. Essa desorganização própria dos brasileiros, né? E aí a aplicação dos recursos tem que vincular a despesa que fundamentou a sua instituição. Eu não posso cobrar empréstimo compulsório para a Covid e pagar salário de servidor, como aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, né? Então pega o recurso que é destinado ao combate, ao enfrentamento da saúde e gasta com outra finalidade. O empréstimo compulsório é vinculado, tem que ir para aquela finalidade específica, certo? Com isso, a gente cumpriu aqui o quadro e perpassou todas as espécies tributárias, tá? Até aqui está claro para vocês, todo mundo acompanhou.
Ficou alguma dúvida de tudo que a gente viu até aqui? Oi, professor. Diga. Não, eu só queria fazer uma confissão. Muitas coisas que eu achava que eram imposto, na verdade não é imposto. Aprendi hoje. Bruna, assim, ó, uma coisa que os estudantes de direito têm e os advogados depois têm é que eu não quero que ninguém cometa esse equívoco de ser chato. Chegar na família e aí a família, o governo me cobrou um imposto ontem. Não, pai, não, isso aí não é imposto, isso é uma taxa. Assim, entre os nossos amigos, a família, é natural que as pessoas misturem tudo e confundam. É muito comum vocês verem na imprensa uma matéria assim que eu vejo, tem quase, é direto assim, o governo, vou escrever aqui no chat, o governo sobretaxou as importações. Que manchete é essa? O jornalista ele misturou taxa com o imposto da importação, dizendo que foi botada uma taxa em cima da outra. O que é mentira, ou melhor, não é que seja mentira, né? Na verdade, é desinformação do jornalista. E aí vamos ser compreensivos, né? O jornalista, quando ele está formulando lá, ele tem que entender de todas as áreas que ele está escrevendo a matéria. Ele tem que entender de medicina, ele tem que entender do Afeganistão. Hoje todo mundo virou especialista, né? Em Oriente Médio, Afeganistão. O jornalista tem que entender de tributação. Então, é evidente que ele vai cometer deslizes. Agora, a partir de hoje, vocês, aqui no ambiente acadêmico, daí não podem errar, né? Imposto, o Estado cobra, porque eu fiz algo que é relevante do ponto de vista econômico e eu vou pagar de acordo com a minha capacidade contributiva. O que vai fazer com esse dinheiro é uma questão de direito financeiro que depois vai ser apreciada pelas normas de direito financeiro. Não é direito tributário, tá? O direito tributário acaba no exato momento em que eu paguei o imposto, tá? A taxa. O Estado fez alguma coisa e ele está me cobrando porque ele consegue individualizar. O exemplo lá do passaporte, eu pedi um passaporte, ele me imprimiu um passaporte e eu paguei. E há correspectividade aqui nesta relação. A contribuição de melhoria tem que ter uma obra pública que valorize o imóvel. As contribuições sociais, ela tem esse caráter vinculado, né? Se institui uma contribuição para o dinheiro ir para aquela finalidade e financiar aquela finalidade estatal para a qual ela foi instituída. E, por fim, o empréstimo compulsório é essa espécie sui generis ali que está no artigo 148. De tudo isso, se vocês ficarem com uma mensagem aqui, eu vou ficar muito feliz como conclusão da aula de hoje. Ainda que vocês demorem um pouco para entender, para deglutir, para, enfim, digerir todas essas informações que eu passei hoje, o que a partir de hoje precisa ficar claro? Se nós dissermos que algo é tributo, qual é a consequência disso? Se eu disse, bom, diante do caso concreto ali, eu estou examinando um caso concreto, e naquele caso concreto eu identifiquei, isto é um tributo. Se diante do caso concreto nós classificarmos isso como tributo, a consequência é que virão de arrasto, a reboque, todas as normas constitucionais que regem a tributação. E o que eu falei na aula passada? As normas que regem a tributação são limitações ao poder de tributar. Logo, devem estar submetidas a estas regras. Se isso ficar claro para vocês, eu vou ficar muito feliz. Eu vou ficar muito satisfeito com a nossa aula de hoje. Se isso não ficar claro, a gente precisa aperfeiçoar aqui e revisar algum ponto que não ficou claro. Vou dar um exemplo.
e um exemplo que gera muita discussão. Na opinião de vocês, pedágio é tributo? Eu acho que não. Ó, diz que não. Foi a Carolina que falou? Sim. Tá, Carolina sugeriu aqui que não é tributo. Alguém acha que sim? Leiam para mim, ou melhor, transcrevam, por gentileza, o artigo 150 da Constituição, inciso 4º. Não, desculpa, inciso 5º. Peço que vocês transcrevam o inciso 5º. Acho que eu errei, então. Isso que é o bacana, né? Aqui a gente pode errar tudo, tá, Carolina? Não tem problema nenhum. Então, o que diz o artigo 150, né? De novo, a gente está dentro do sistema tributário nacional. Então, começa lá no artigo 145, a gente estudou hoje o 148, o 149 e chegamos aqui no 150. E lá no 150 ele diz o seguinte, né? O caput diz: sem prejuízo de outras garantias, é vedado à União, aos estados, Distrito Federal e aos municípios estabelecer limitação ao tráfico de pessoas e bens. Então, aqui é uma proteção constitucional ao direito de ir e vir. Tá claro, gente? Então, a proteção ao direito de ir e vir, dizendo, em outras palavras, que nenhum ente da federação pode cobrar um imposto para eu me deslocar, para eu me locomover. Tá? Eu não posso ter um tributo que, para eu sair do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, eu tenho que pagar um valor. Para eu sair de São Leopoldo e ir para Novo Hamburgo, eu tenho que pagar um valor. Não pode. É inconstitucional. Então, é vedado. Ressalvado, sempre quando tem essas palavras, assim, a gente tem que ficar de olho. Ressalvado a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. E aqui eu grifo o finalzinho dessa frase para chamar a atenção de vocês. Então, assim, pedágio, quando exigido pelo Estado para conservação de vias públicas, é tributo. Tá? Então, aqui a gente está diante do pedágio tributo. Mas tem o pedágio tarifa. Quando é que a gente está diante do pedágio tarifa? Quando eu tenho uma via conservada, concedida para iniciativa privada. Em outras palavras, foi privatizada. Se uma via pública foi privatizada, aquela via não está sendo conservada pelo poder público. Está sendo conservada por uma empresa que explora aquela rodovia. E o que ela cobra para explorar a rodovia é uma tarifa. E aí, vou colocar aqui uma outra cor. A tarifa é regulada pelo direito administrativo. Ô, prof, posso fazer uma pergunta antes que eu me perca? Pode. A qualquer momento, vocês sempre devem fazer perguntas.
Tá, eu acabei respondendo não, porque eu pensei que, eu não sei porque eu relacionei a parte de taxa, e daí eu pensei que não sei porque tá na minha cabeça que por estrada ser algo que deveria ser público, digamos assim, que é pública, não deveria ele cobrar de nós para arrumar ela, no caso, sabe? Acho que eu relacionei com a questão aqui daquela da luz de antes. Não sei por quê. Certo. Daí agora eu me confundi um pouco. Mas veja só, foi bom tu ter trazido essa dúvida, porque me permite esclarecer. É possível medir, sim, o uso da rodovia. Tanto é verdade que, a depender do tamanho do veículo e do número de eixos, o veículo vai pagar mais ou menos. Ou seja, aquele que usa mais, desgasta mais, ele paga mais, o que desgasta menos paga menos. Então há uma relação entre o serviço que é fornecido, a via que é conservada e o usuário da rodovia. Tá? Então, por isso a gente não afasta a configuração, a inclusão do pedágio dentre as espécies tributárias. Tá? Então, assim, qual é o requisito para eu dizer que ele é tributo? Tem que ser prestado pelo Estado. Vejam ali, eu grifei em vermelho. Poder público. Tá? Se é o poder público, a gente está diante de um tributo. Se a via não foi administrada pelo poder público, é uma empresa que está administrando, é um regime que vigora ali, é um regime de direito administrativo. Foi feito um contrato administrativo de concessão, e nesse contrato administrativo tem lá o valor que a tarifa que vai ser cobrado, quando que pode ter reajuste, quais são as regras de reajuste. Então, assim, por que eu estou trazendo o pedágio aqui para ilustrar e encerrar a nossa aula de hoje, tá? Porque o pedágio, ele ilustra exatamente quando é que é tributo e, portanto, incidem as regras de direito tributário, e quando é que a tarifa não incide. Se eu estou dentro de uma rodovia pedagiada, precisa fazer uma lei para aumentar a tarifa? Não. Basta que o poder concedente autorize e a concessionária no dia seguinte vai aumentar. Se eu estou numa via conservada pelo poder público, em que é cobrado pedágio, tá? Tem que fazer uma lei? Tem que fazer uma lei. Se for feita uma lei e essa lei aumentar o valor do pedágio, quando é que pode ser cobrado? Só no ano seguinte, porque vigora no direito tributário o princípio da anterioridade de exercício. Então vejam, estou dando 2 exemplos aqui para vocês verem as consequências de se classificar como tributo ou de se afastar do direito tributário. Então aqui, nesse caso aqui do pedágio, eu vou colocar em letra maior, né? Aqui eu quero mostrar para vocês, ilustrar que aqui a gente está diante de um... droga. Tributo, quando for conservado pelo poder público. Então, ali é tributo, e quando for conservada pela iniciativa privada, é uma tarifa e o regime de direito administrativo. Logo, a gente não vai estudar esse semestre, isso não é a nossa matéria, tá? Não nos interessa este semestre. Até aqui alguma dúvida, gente? Algum ponto que vocês gostariam de esclarecer para antes que nós encerrássemos a nossa aula de hoje? Professor, eu tô com uma dúvida, mas eu confesso que eu tô até com vergonha, assim, porque... Não tenha vergonha, Bruna. Por favor, Bruna e demais colegas. A aula é para vocês. Isso aqui é o momento de vocês. Não há que ter vergonha. Tu só vai ter vergonha se tu estiver repetindo a cadeira.
quem não está repetindo a cadeira, eu presumo que está todo mundo vendo a matéria pela primeira vez, e é natural que vocês tenham dúvidas, algo não fique claro, precisa esclarecer. Então, por favor, gente, perguntem. A Bruna está com vergonha de perguntar, mas eu quero combinar com vocês aqui, de hoje em diante, não tem pergunta feia, não é para ter vergonha, tá? Vocês têm que perguntar. Tá bem, vai lá então, vou fazer a pergunta, professor. A gente fez aquele quadrinho, né, colocando impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições gerais, empréstimo compulsório. Eu tinha colocado, enfim, para gravar na minha cabeça que tudo isso era relativo a tributo, mas pelo que eu vi não é. Tributo É. Pensa assim, tributo é um conjunto grande e dentro dele tem tudo aquilo que a gente falou. Se tiver dentro desse conjunto, interessa a nossa disciplina. Se tiver fora daquele balão ali, não é tributo, não nos interessa. Tá, então tá certo que eu pensei. É que aí depois eu pensei que daí era como. Tá, então tá certo que eu pensei. Tá bem. Obrigada. Viu? Não tem problema, Bruna. A tua dúvida pode ser a dúvida de outros colegas que não falaram, que ficaram com vergonha de esclarecer. Então, assim, gente, vocês se inscreveram num curso, vocês estão fazendo um curso universitário para se capacitar, se tornar profissionais, bacharéis em direito. Não tem que ter vergonha, gente, de perguntar, de tirar dúvidas. Esse é o momento para vocês. É a aula de interação com o professor, para tirar dúvida, perguntar. Diga, Carolina. Tá, então o pedágio é uma taxa, isso? Uhum. Tá, então entendi. Tá. Pedágio da espécie taxa. Tá, ok. Se Desculpa interromper. Se estiver enquadrado no artigo 150, inciso 5º. Sim, que eu grifei ali. Sim, tem que cumprir aqueles requisitos. Tá, entendi. Desculpa interromper o senhor. Não tem problema nenhum. Por favor, gente, não, assim, ó, surgiu a dúvida, pergunta na hora, não tem problema, ninguém me atrapalha interrompendo. O máximo que vai acontecer é eu dizer assim, ó, ô Bruna, essa tua dúvida eu vou te explicar no final da aula. Carolina, essa dúvida eu ainda não cheguei nessa parte, eu já vou chegar lá e tu vai entender. O que pode acontecer de pior aqui é eu dizer que não é o momento adequado ainda, porque eu ainda não enfrentei, eu não consegui esclarecer o assunto, tá? Mas se vocês têm dúvida, perguntem, gente, por favor. Eu fico feliz porque a gente interage, eu vejo que vocês estão prestando atenção, eu não me sinto sozinho, dá uma tristeza tremenda aqui, eu não vejo a cara de vocês, eu só vejo o nomezinho aqui e fico falando durante 1h e tanto aqui. Então, é muito importante que vocês interajam comigo, participem aí para a gente poder ter um aproveitamento da aula, né? Afinal de contas, senão, qual é o sentido, né? Eu ficar aqui falando é muito mais producente vocês pegarem um vídeo no YouTube, então, se é só para ouvir alguém falar. A aula é para dialogar, é para discutir, debater, então não se constranjam, tá? Eu gosto muito da interação. Mais alguma dúvida antes que a gente encerre aqui? Bom, gente, então eu vou encerrar a nossa transmissão. Como a gente combinou, né, e vocês me autorizaram, ao invés de eu botar o link ali do OneDrive, que está gerando dificuldade para alguns acessarem, eu vou fazer o upload para o YouTube, colocar um vídeo, o link do YouTube, e aí fica acessível para qualquer um, não tem dificuldade de acessar lá, qualquer um pode acessar, tá? O material, aquele que a gente escreveu hoje, eu também vou deixar disponível, e assim que terminar a aula, coloco lá a atividade, corrijo as datas, e vocês têm até a semana que vem para entregar. Não deixem acumular, reitero aqui, é sempre importante, são perguntas bem pontuais, é bem curtinho a atividade, mas façam,
porque depois não tem como recuperar, né? E aí fica difícil a vida de vocês lá na avaliação, tá? Uma boa semana para vocês, tudo de bom, se cuidem aí, Cassiano, espero melhoras, depois nos conta aí se deu tudo certo, e até terça-feira que vem. Um abraço. Abraço, tchau, pessoal. Boa semana, professor. Boa Obrigada. semana. Tchau, tchau.